Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ecossistema Podcast. Mais um. Qual é o número desse episódio, Gão? Esse, se não for 140, é o 141. Pronto, e aí, 141. Meu diretor? 141, que é isso, hein? 141. Maravilha, constância é o nosso nome. Vamos pra cima, que sonhar não basta. Gente, vai começar agora um bate-papo incrível, né? Você já viu na capa, obviamente, o nome da pessoa que está aqui com a gente hoje para a gente ter essa conversa. Aproveita, né? Faz o dever de casa. Esse vai ser um bate-papo incrível. A gente vai compartilhar aqui, vai trocar muita ideia, né? E principalmente a gente vai falar sobre pequenas mudanças, mas que fazem muita diferença na construção, no crescimento do seu negócio. Pequenas coisas, né? Que pode gerar um impacto muito grande. Então fica aí, porque hoje a gente vai trazer muita coisa relevante para você. Para patrocinar esse episódio, Gão, o que é que o pessoal precisa fazer? Se todo dever de casa fosse tão simples, né, velho, como esse, é só o cara olhar embaixo do vídeo aqui, ó, não precisa nem rolar, scrollar a tela, o cara já olha, tem um curtir ali, ele curte, se inscreve no canal e compartilha, né? Porque esse episódio, pode compartilhar sem medo, tá? Já compartilha, não sei qual é o conteúdo, vou compartilhar só quando assistir. Não, compartilha agora, porque quem tá sentando aqui na mesa hoje com a gente é de peso. É de peso. A mini build do cara aqui, pra carregar, demorou. Exatamente. E você falou aí, né, sobre o tema hoje do episódio, pequenas mudanças, né? E é o que a gente tava conversando mais cedo. Um amigo nosso quer correr não sei quantos quilômetros. Cara, corre 5. Corre 5 primeiro. Corre 5 todo dia, que você vai ver onde é que você vai parar em 365 dias, em um ano. Então, assim, são pequenas mudanças realmente que fazem você ter grandes, né, resultados. Então vamos lá, gente. Apresentando aqui oficialmente, né, a gente está aqui hoje com o Leonardo Leão, formado em engenharia. Deixa eu ver aqui, porque é muita coisa, tá? Formado em engenharia, sócio da empresa de engenharia civil Leão Engenharia, com 30 anos de mercado, sócio e cofundador da rede de restaurantes Winner Sports e Gourmet, e também responsável direto pela liderança de uma multinacional de tecnologia, a Models. Fundador e mentor da Eleve Level, empresa que busca levar o nível de consciência e atitude empreendedora daqueles que anseiam por evolução pessoal e profissional. Além disso, o Léo faz parte do conselho da Smart City Business of America e atua como mentor da presidência da Cruz Vermelha do Mato Grosso do Sul, no Brasil, meu amigo. É isso aí. Receba no Ecossistema Podcast nosso amigo Léo Leão. Grande Léo, seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado mais uma vez, Menandro, Hugo, pelo convite. Tive a honra de estar com vocês num dos eventos de vocês. Foi fantástico, uma galera realmente fora da curva, né? Pessoas querendo se desenvolver, pessoas ali em outro nível, buscando evolução profissional e pessoal. Então, para mim, é uma honra estar aqui com vocês hoje e compartilhar um pouquinho de conhecimento com essa galera aí. E é uma honra nossa estar com você aqui, né? A gente teve um contato com uma empreendedora que ela até abriu um podcast e ela falou, poxa, sobre Léo Leão. Eu falei, poxa, bacana, seria bacana levar ele lá no podcast. Ela quer que eu faça a ponte? Eu falei assim, um dia ele vai lá. O universo trouxe. Tá vendo aí? Então seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado. E eu queria lembrar aqui, né, já que o nome do El Leão, né, esses dias eu tava assistindo um filme do Rei Leão, cara, com minha filha, a versão mais atual, né, e o filme é massa, cara, eu assisti, é muito igual, a história é muito igual, igual aquela versão antiga que a gente assistia, eu tava assistindo, né, e lá, meu amigo, no filme, né, o leão, eu esqueci o nome dele. Mufasa. Não, o Simba. O Simba, ele era um leãozinho, né, no início do episódio, era um leãozinho. E aí ele se torna realmente o grande rei ali no final do filme, né? E aí eu queria começar falando isso, cara. O Léo Leão, que a gente acabou de ver esse currículo todo aqui, essa experiência toda, um dia começou do zero, meu irmão. Teve que começar a colocar o seu pé aí em alguma coisa. Por onde é que começou, Léo? E como é que foi isso? Cara, vamos lá.
eu sempre botei na minha cabeça que eu seria engenheiro civil, né? Então, assim, meu pai é engenheiro, inclusive é o fundador da Leão Engenharia, né? E eu sempre quis seguir a carreira dele, sempre gostei de matemática, de cálculos, né? Sempre me dei bem com isso e sempre botei na cabeça eu vou ser um dia engenheiro. Me formei em engenharia e na época a Leão tinha acabado de ser fundada, eu me formei em 2002, só que eu comecei a estagiar na Leão. Me formei em 2006, mas comecei a estagiar na Leão em 2002 e ela tinha sido fundada em 95. Ainda não era uma empresa de incorporação e construção, era só uma empresa na época de obras públicas, pavimentação, drenagem. E fui me desenvolvendo lá, como todo desafio para quem tem empresa familiar, sabe, né? Você chega cheio de desconfiança, todo mundo acha que você está tomando o lugar de alguém, que o caminho para você é mais fácil, foi mais fácil por você ser filho do dono. Mas quem viveu na pele sabe que é o contrário disso. A gente tem que enfrentar esses desafios da desconfiança em relação à sua competência, né? Porque sempre acha que se você se tornar diretor é porque você era já herdeiro, digamos assim. Só que meu pai sempre foi um cara muito humilde. Ninguém na minha família nasceu rico, nós não nascemos em berço esplêndido, ao contrário, fomos galgando o nosso espaço. E eu me lembro que em 2007 ou 2008, eu estava estagiando, estava terminando minha faculdade, ou seja, terminando o estágio e dentro de uma obra, a primeira obra de incorporação da gente foi em 2003 e eu já estava nessa em 2007. Essa obra foi um divisor de águas para a Leão Engenharia, que foi o Bahia Suites, ali no Jardim de Alá, né? Que na época não existia incorporações verticais, então foi uma escola para mim. E me desenvolvi ali, né? Passei por todos os setores da empresa, isso me deu uma bagagem muito interessante, porque estagiei, pegava papel, trabalhava no setor de concorrência e documentação, preenchia a planilha, fazia papel de boy mesmo, de levar as coisas em cartório, buscar. Depois passei para a área de incorporação, né, ainda aprendendo. Fui para campo como engenheiro, atuei como estagiário também em campo, em engenharia, até me tornar diretor de incorporação, quando lancei aí mais de 800 unidades imobiliárias na época como diretor de incorporação e a Leão começando ainda a crescer. Em 2014... veio um desafio, a gente começou a internacionalizar a empresa, né? Nós fomos para Portugal, prospectar alguns terrenos, algumas opções para internacionalizar e começar a construir lá. Foi quando a gente conheceu uma tecnologia ainda bem embrionária, um MVP ainda basicamente, que era uma tecnologia focada em cidades inteligentes, né, em smart cities, que a gente conectava esse hardware numa luminária LED e essa luminária passava a ser uma luminária inteligente, controlada por celular, com dimerização, alarmística, geolocalização, e a gente ficou encantado com o projeto. Era muito pequeno, e o cara que inventou isso era brasileiro, mas morava em Portugal há 20 anos e estava doido para voltar ao Brasil. Então, juntou a fome com a vontade de comer. Ele falou, cara, vamos para o Brasil, porque o mercado de Portugal é muito pequeno para isso, mas o Brasil é um mercado gigante de iluminação, né? Isso é verdade. E aí, fundamos a Módulos One, uma empresa de tecnologia. Nesse momento, eu falo muito isso para a galera que está crescendo aí, tem um momento que você está com o pé em 2 canoas, em 2 barcos, você tem que tomar uma decisão, porque senão você não foca em nenhum. Foi quando eu falei, eu não vou conseguir alavancar essa empresa de tecnologia se eu ficar focado na Leão e nessa empresa. E coincidiu que nesse momento, meu irmão mais novo estava formando em engenharia, né? Hoje ele é o diretor executivo da Leão Engenharia. Passou o bastão. Passei o bastão e ele com muita competência desenvolveu muito a Leão, junto com meu pai também, que ainda é atuante. E nisso a gente começou a lançar muitos empreendimentos em Portugal, né? Já são 8 empreendimentos lá, já entregamos praticamente todos, estou entregando mais 2 agora. Internacionalizamos a empresa, criei a estruturação da holding junto com parceiros especialistas nisso, montamos a nossa holding para que a gente estruturasse o negócio da forma correta e aí consegui dar foco operacional na Módulos One. A Módulos One era um MVP, passou por 2 rodadas de investimento anjo
E em 2018, quase 2019, um pouquinho antes da pandemia, nós fomos investidos por um fundo de Venture Capital, onde eles compraram 14,5% da empresa por 27 milhões, o valuation. Caramba. Perdão, 27 milhões o valuation, eles compraram 14,5% da empresa, quase 4 milhões. Quase 4. Boa. E foi quando a empresa se tornou uma SA de capital fechado, né? Eu ainda sou o CEO dessa empresa no papel, porque por ser uma SA existe um mandato a ser cumprido, mas já não estou como CEO atuando, né? Porque eu sempre tento fazer isso. A gente forma a empresa, estrutura, torna a equipe autogerenciável e vai buscando outras oportunidades. Maravilha, cara. E aí, como não bastasse, tinha coisa pra caramba pra fazer, eu resolvi entrar para um ramo que eu desconhecia completamente e que me pegou de jeito, que é o ramo de alimentos e bebidas, né? A gente fundou o primeiro restaurante, um desafio, dentro de um condomínio fechado, grande, né? Onde ninguém acreditava. Modelo, era isso? No modelo do negócio, era um modelo assim, que eu já enxergava junto com o meu sócio, também cofundador. A gente já enxergava que era um modelo escalável, porque assim como eu construía empreendimentos e via que você tinha toda a infraestrutura e normalmente um restaurantezinho de quinta categoria, um boteco dentro dos condomínios, os condomínios ansiavam já por algo melhor, um equipamento gastronômico de maior porte, principalmente por questões de segurança pública, né? As pessoas não querem mais sair de casa. E a gente apostou, deu tão certo que hoje esse 1 já viraram 5, tá indo pro 6º, né? E já virou uma rede realmente de restaurantes. E aí comecei a atuar também, e hoje o meu papel operacional é muito dentro da rede de restaurante. Já não tenho uma ação operacional dentro da Leão, não tenho ação operacional dentro da Módulos, estou focado hoje nos restaurantes, né? Ó, você falou o nome da Léo Leão, você falou o nome da Módulos e o restaurante. Quem a tá rede... assistindo aqui é de Salvador, vai lá honrar aí você, né, cara? Seria uma honra receber vocês lá. A rede de restaurantes Winner, Esportes e Gourmet. O Winner, ele hoje está dentro do condomínio Le Parque, Alphaville 2, dentro do Hotel Wyndham, que era o antigo hotel, o novo hotel. Inclusive, a gente revolucionou aqui no hangar. E no Hotel Best Western, que também era o antigo Ibis. E agora abrindo em Alphaville Terras Camaçari, é o primeiro fora da cidade de Salvador, né? A gente revolucionou o modelo também, porque como o Winner é só para condomínios, a gente nunca vai ter um Winner em shopping, em rua, não é o nosso projeto. Posicionamento bem focado, tem que ser, você sempre tem que saber para onde você vai escalar, né? E aí, por que o hotel? O hotel aqui é como se fosse um condomínio. Exato, né? A gente tem 1.000 e tantas salas comerciais, mais todos os hóspedes do hotel. Isso é um condomínio. Mais layover de companhia aérea. E aí eu não entendia por que o restaurante do hotel não era lucrativo. Tanto que a primeira vez, quando eu recebi o convite para transformar, para operacionalizar o restaurante, os donos da rede de hotéis que tem no Brasil todo foram pesquisar no local, em Salvador, quem poderia operar, e chegaram a mim. E eu falei, eu não acredito em restaurante de hotel. Acho que restaurante de hotel é caro, escuro e com um serviço aquém do que deveria. Então, ninguém frequenta. Só frequenta se não tiver oportunidade, não tiver jeito de ir para outro lugar. Eu só opero se eu puder transformar num Winner. Massa. Porque aí eu venho com um cardápio competitivo, preço justo, happy hour, um cardápio variado, uma equipe fantástica. A narrativa, o brand, tudo. A experiência visual, a experiência total. Porque hoje as pessoas vão pro restaurante não é só para comer. Comer é a última coisa. Eles querem viver uma experiência, né? Inclusive, hoje a gente tava lá gravando conteúdo lá, porque a gente falou, cara, o ambiente até para gravar é instagramável. Até para gravar um conteúdo, um story, é bacana. Então, até isso, cara, foi muito bem pensado ali no Winner, porque a gente frequenta, tá, pessoal? Então a gente conhece um pouquinho e realmente, cara, você revolucionou, a reforma ficou linda. Foi mesmo. Mudou completamente a experiência do restaurante. E para você ter ideia, quando a gente chegou, que a gente foi fazer o estudo de viabilidade, o restaurante desses hotéis viviam praticamente dos hóspedes, né? Eles vendiam 10, 15 almoços executivo por dia. Hoje, se você chegar meio-dia nos Winners, você não consegue sentar. A gente está vendendo 120, 130 almoços executivos por dia. Inclusive, a gente chegou lá hoje 11h30. 11h30. Pois é, senão não consegue. Exatamente. E isso tem a ver com o público que realmente abraçou. E quando a gente saiu, tinha fila de espera. Exatamente, é isso aí. E aí também, insatisfeito, não posso dizer insatisfeito, mas o incansável, eu sempre busco alternativas. Eu fui provocado.
eu fui para um evento da Anshan, a Câmara Brasil-Canadá, né, Estados Unidos. Eu estava num evento lá, e Lilian Marins, que é minha mentora, todo mentor tem um mentor. Nossa, ela me provocava, Léo, você não pode deixar de transbordar esse conhecimento para as pessoas. Saia do offline, vá para o digital, comece a ajudar pessoas. Eu sei que isso é seu propósito, ela já me conhecia, eu sei que esse é seu propósito. Me provocou e eu resolvi fundar a Eleve Level, que é uma escola de educação, né? Onde embaixo dela tem vários produtos relacionados a mentorias de desenvolvimento pessoal, profissional. Daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho mais dela. Maravilha. Bagagem tem, né, meu amigo? Então, meu irmão. Cara, eu queria entender um pouquinho até como é que foi o seu desenvolvimento pessoal do El-E-1 nessa jornada, irmão? Como é que você foi se desenvolvendo? Porque, beleza, você entrou aí como engenheiro, você teve uma evolução aí dentro da empresa, chegou à diretoria. Como foi a sua evolução pessoal? O que é que você foi entendendo ao longo do caminho que você precisava aprender e como é que você foi se desenvolvendo? Eu amo essa pergunta e sempre que me fazem, porque é muito fácil falar quando você viveu, né, a experiência. Então, você transmitir isso é muito bom. Eu sempre fui muito esponja, né? Meus amigos e meus colegas de trabalho, todos me chamavam de esponja, porque tinha algum problema para resolver, eu ia lá, abraçava aquilo e puxava para mim. Isso sempre foi um problema até, porque eu estava sempre sobrecarregado. Sempre se envolvia muito, mas isso me ensinou muita coisa, porque eu me transformei num profissional que eu considero que é um termo já famoso no mercado, que é o profissional T-shaped, né? Em forma de T. Que você tem lá a sua espinha dorsal, que é o a base de conhecimento. Que é a base de conhecimento, a engenharia, o conhecimento que você adquire. E você tem o topo do T ali, que é você conseguir transitar e ser razoavelmente, pelo menos razoavelmente bom em tudo o que você faz. Né? Eu acabei me transformando nesse profissional justamente por eu ser esponja e pegar esses problemas e tratar de todos eles. Então, não sou advogado, mas entendo do jurídico, porque eu pegava documentos jurídicos para escrever documentos, até para economizar. A Módulos era uma empresa muito pequena, por exemplo, não tinha como pagar um advogado. Aí eu ia lá, pegava alguns templates e ia desenhando, escrevendo, e acabei aprendendo a criar, por exemplo, um contrato social, que a gente normalmente paga um contador para fazer. Não tinha ChatGPT na época. Não existia nada disso, né? Hoje está muito fácil. Então, assim, eu fui fazendo um pouquinho de tudo. Então, hoje eu consigo sentar numa mesa e falar de todos os assuntos, de todos os temas. Isso ajudou muito minha evolução, meu desenvolvimento. E aí eu gosto de contar um pouquinho da minha história pessoal, porque quando chegou isso, eu já era engenheiro, já tinha um certo nível de alcance, né? Já tinha um certo nível de sucesso, já tinha alcançado algumas questões da minha carreira que eu buscava, mas eu não estava confortável, tinha alguma coisa me incomodando, eu queria algo mais, eu não queria sentar atrás de uma cadeira de escritório e ficar só fazendo isso, né? E aí veio a pandemia, em 2019, né? 2020, mais ou menos, e eu me pego em casa, né, sem fazer praticamente nada, tudo parado, e eu ganhando peso, né, chegou um momento que eu tava pesando 116 quilos, cara, aí eu não tava me importando com aquilo naquele momento, né, eu tava confortável, dentro de casa, e aí meu enteado, né, ele tava ouvindo não era um podcast, mas era um programa de um influenciador, que eu não sou muito fã dele, por isso não vou citar o nome para não dar luz a ele. Eu usei essa frase ontem. Pronto, pois é. E aí eu ouvi de relance ele falando assim, gordo não passa credibilidade. Pô, na hora eu fiquei puto, né? Que eu falei, pô, esse cara, isso é preconceito, como é que o cara fala um negócio? Mas sabe aquela coisa que doeu, pega que é teu? Rapaz, aquilo me incomodou. E eu olhava pra mim e falava assim, cara, que imagem que eu tô passando de profissional com 116 quilos. Nunca fui um cara obeso, porque eu sempre fui alto, isso então desprezia. Mas tava fora do meu peso, Você sentia suas limitações? Eu já não tava praticando esporte do jeito que eu gosto, jogando tênis do jeito que eu gosto. E aquilo me provocou. Ali virou uma mudança no meu mindset pessoal. Caramba. Esquece tudo que a gente falou aqui da parte profissional. Eu percebi naquele momento que, por mais que eu tivesse ali certo alcance de sucesso profissional, eu não estava bem pessoalmente. E aí eu comecei a mudar esse mindset para desenvolver o meu pessoal. E tudo mudou na minha vida. Caramba, Léo. Eu perdi peso,
comecei a fazer atividades que eu não gostava, criar hábitos novos que eu não tinha, né? Academia, eu não suportava academia. Eu jogava bola, jogava tênis, mas ir para academia, esqueça, não tinha jeito. Hoje eu vou, treino. Eu sempre acordei cedo, comecei a acordar mais cedo ainda, né? Hoje eu acordo 4 horas da manhã todos os dias e tenho um ritual para isso que me faz produzir melhor durante o dia. A gente pode falar também sobre isso mais à frente. Sempre gostei de ler, mas lia muito pouco, no máximo, com muita dificuldade, um livro por ano. Ano passado eu li 16 livros. Boa. E aquela coisa que a gente pode falar aí de um passo de cada vez, lendo 5 páginas por dia, 10 páginas por dia, consegui ler 16 livros ano passado. E isso mudou muita coisa em minha vida. Então hoje eu consigo produzir, estar bem, saudável, buscando sempre crescimento profissional, abrir mais negócios, que as pessoas falam, onde é que você vai parar? Você não tem mais, não sei como você consegue tempo para tanta coisa, mas é porque a gente consegue se organizar na gestão de tempo e tudo isso, porque eu tenho disposição para isso, né? Então se eu não tivesse feito essa virada de chave, como disse Flávio Augusto, meu ponto de inflexão. Boa. Foi esse, eu realmente... Se você não tivesse o seu perfil comportamental de ouvir de tudo e reter o que é bom. Isso. Porque quantas pessoas têm um mindset engessado ali, ouve uma frase como essa, já se bloqueia e... se faz de vítima. Você ficou ali remoendo. Aí você falou, não vale a pena citar o nome, ou seja, não é uma referência. Isso. Mas você remoeu aquilo e viu que fazia sentido. Até um idiota fala uma verdade. Exato, na verdade. Ele não só, através dessa frase, transformou, no caso, seus resultados, como ele transformou de quem você acabou de mencionar o nome aí. Exatamente. Flávio Augusto. Exatamente. Foi uma guerra que ele comprou falando sobre isso, Flávio foi, aí hoje tá no shape. E outra coisa também, né, cara, a habilidade de entender, cara, ressignificou a mensagem, né? Exato. Ressignificou a mensagem, beleza. Exato. Falou lá, esse cara fala uma merda, mas... Concorde ou não, se te incomodou, tem que fazer algo com isso, né? Então, show demais. Exato. Cara, e aí cuidar da sua saúde aumentou muito sua produtividade. Isso mudou o jogo, El? Mudou o jogo. Mudou o jogo porque... É mais uma frase batida, mas que tem que ser dita. Nenhum CNPJ sobrevive sem um CPF forte, né? Se você não tiver saudável, mentalmente, com saúde, com disposição, você vai acordar por acordar, sem propósito, sem saber o que você vai fazer. Hoje eu me organizo, meu dia, agora nesse período de férias, verão, até que também a gente se permite acordar um pouquinho mais tarde. Desfruta um pouquinho, né? Mas eu acordando 4 da manhã, como sempre acordei, faço até meditação, às vezes eu paro, olho o meu quadro de visualização, onde eu quero estar, o que eu quero fazer, abro o meu computador, vejo o cronograma do meu dia todo, vejo tudo que eu tenho que fazer, meu to-do list, vou para academia às 5 horas da manhã, treino até 5h50, 6 horas, volto para casa, levo minha filha, tenho o prazer de levar minha filha para a escola, e depois vou trabalhar. Eu chego no escritório primeiro que todo mundo, 7h30, 7h20 eu tô no escritório. Então as pessoas já sabem, se chegar atrasado, o Léo vai ver, porque eu sou o primeiro a chegar, isso entendeu? Aí, cara. Então, e o exemplo arrasta, né? Com bom certeza, demais. Com certeza. Cara, eu também penso muito parecido com você, né? Eu sempre fui um cara que sempre me preocupei muito com isso, né? A tríade do Joel lá, né? Saúde, família e trabalho. Eu sempre fui assim, esse cara. Todas as vezes que eu excedo no trabalho, que eu abro mão de cuidar da saúde e excedo no trabalho, porque às vezes a gente entra naquele modo de que, tipo assim, cara, eu tenho muita coisa pra fazer, logo eu não consigo fazer mais nada, eu só consigo trabalhar. E aí nessa aí, cara, você se afunda em trabalho e chega um determinado momento, isso aconteceu comigo, que você começa a trabalhar muito e produzir pouco. E aí eu já me peguei nessa situação. E aí quando eu olho, eu falo, cara, por que minha produtividade tá tão baixa? Porque eu tô passando horas aqui, mas eu tô entregando pouco. Eu sei que eu consigo fazer mais. E aí eu começo a ficar incomodado. Aí eu paro pra refletir e falo assim, não, peraí, deixa eu entender aqui o que é que eu parei de fazer que tá contribuindo pra isso. E quando eu olhei, cara, era exatamente o cuidado com a pessoa, com o CPF. Isso. E cuidado em todos os aspectos, cara, é fazer exercício, é cuidar também da sua aparência, é cuidar da sua estética, de tudo, né? É o autocuidado de modo geral, assim, que eu entendi que eu precisava fazer mais. E isso também tem mudado o jogo pra mim. E isso não é novidade para nossos ouvintes, né? Mas eles acham que... E você falou, até batida essa frase, mas só é batida porque funciona. Exatamente. Só que as pessoas acham que os grandes empresários estão escondendo o jogo. Uhum. Aí olha e fala assim, acordar 4 da manhã, quadro de visualizações, to-do list, só isso. Não é isso. Gente, tá escondendo o jogo. basta olhar
para quem já alcançou. Isso aí. Olhe todos os bilionários e milionários do mundo, a hora que ele acorda, o que ele faz, como ele atua, você vai ver que existe um padrão. Existe. Né? Existe um padrão. O problema é que as pessoas vivem a famosa síndrome da urgência. Ela tá sempre apagando incêndio, né? Ela tá lá na microgestão, operacionalzão, a cabeça focada, não consegue pensar macro, não consegue sair da caixa. Então tá lá. A síndrome da urgência pode ser explicada pela saúde também. Hoje nós três estamos aqui, estamos saudáveis, né? Graças a Deus. Se nós não cuidarmos de nossa saúde, o que vai acontecer? Ela não é prioridade hoje, estamos saudáveis, então não é prioridade. Ela vai virar urgência quando? Quando você ficar doente, quando você envelhecer sem qualidade de vida, aí você vai ter que parar para tratar, queira ou não queira. Exatamente. Então a síndrome da urgência é isso, é você ter que somente atuar naquilo que é urgente porque você deixou de priorizar o que é importante. Existe uma diferença gigante entre importante e urgente. Você tem que tratar o que é importante para que ele não vire urgente. O problema é que as pessoas tratam somente quando vira urgência. Né? Só atua. Exatamente. E uma das coisas que faz com que a gente entre nesse ciclo é dar muita atenção para coisas circunstanciais, né? Isso, exatamente. Isso aí realmente é uma armadilha, né, cara? Isso é uma das coisas que você identifica muito quando você começa com empresários que estão começando o negócio ou que tem alguma dificuldade de gestão ou de crescer o negócio? Né? Eu digo que 90% dos mesmo empresários 90%, passam por cara. isso. Independente do tamanho? Não. Basicamente, as empresas que estão começando, elas têm uma dificuldade inicial muito maior de caixa. Perfeito. Então, as decisões são tomadas com base no caixa. Eu não posso contratar o melhor analista financeiro, eu vou contratar um estagiário de finanças. Eu não posso contratar um excelente RH, eu mesmo vou fazer o RH. Eu mesmo vou fazer isso, eu mesmo vou fazer aquilo. Não tá errado. Não, no começo tá tudo certo, porque assim, você tem que fazer a empresa crescer, você tem que injetar caixa, você tem que gerar caixa. O problema é que as pessoas não saem disso, elas ficam com medo de tomar decisão, né? E aí acaba vivendo isso a vida toda. Quando você tá imerso na operação, você deixa as oportunidades passarem seladas na sua frente. Cara, total. Você não tá olhando para frente, você está olhando para baixo, você está lá resolvendo aquele problema, aquela dificuldade que, olha, quanto custa a hora de um CEO? Né? Imagine um CEO passando fax, hoje não é e-mail, passando um e-mail, ou fazendo um trabalho que um estagiário poderia fazer. Exato. Então você está... Quanto está custando isso para a empresa? Aí é que não entende, é separar. A empresa está lhe pagando de alguma forma. Se não está lhe pagando dinheiro, está usando o seu tempo. E se ela está usando o seu tempo, quanto custa seu tempo? Né? Então, se seu tempo hoje custa R$400 a hora, R$500 a hora, além do tempo de qualidade que você deixa de estar com seus filhos, com sua família, quanto você está sendo remunerado para isso? Não, nada, é início de empresa, eu tenho que fazer esse aporte de tempo, tá, beleza. Mas se isso se perpetua, você é caro para a empresa e a empresa é cara para você. Total. Esse é o grande problema. Para sair da operação. Isso tem que ter prazo, né? Tem que ter prazo. Cara, como é que você ajuda o cara quando o cara tá nesse momento? A melhor forma de você sair da microgestão é quando você, primeiro, entende que você precisa ter caixa, né? E aí existem várias formas de ter caixa, né? A pessoa fala, não, eu não vou entrar numa alavancagem, numa dívida e tal, ainda mais num país onde a gente tem uma taxa de juros, tem que se ter cuidado. Mas existem formas de você alavancar seu negócio, captar recursos, para que você tenha dinheiro para investir em pessoas. O CNPJ é a soma de CPFs, né? Então, se você tem CPFs competentes, de qualidade, bem treinados, você consegue ter um CNPJ competente, de qualidade, bem treinado. Sim, boa. Então, se você quer sair da microgestão, traga pessoas boas, treináveis. E se você não consegue pagar esse salário inicialmente, que é a grande realidade da maioria das pessoas. Exatamente, é o grande desafio, o negócio está começando. Crie planos, cláusulas de vesting, torne o cara, se o cara é um talento, faça um vesting com ele para ele se tornar sócio da empresa no futuro, se as metas e métricas forem atingidas, né? Faça um plano de remuneração variável para ele, onde se ele alcançar determinado objetivo, ele é bem remunerado. Tenta sair daquele fixo, né? O cara que for realmente um talento, ele não está muito preocupado com o salário fixo que ele vai receber, ele está preocupado com o horizonte final, ali onde ele vai estar. Ele chega na sua mesa, beleza, eu aceito receber um salário mínimo, eu sou um cara de 10 salários mínimos, eu vou aceitar um salário mínimo, mas na primeira meta que eu atingir, eu quero 20%, 30% do resultado.
esse cara tá pensando na frente. Perfeito. Né? Então, se você dá essa perspectiva, você consegue reter talentos. Então, é muito importante que você tenha um plano de carreira para os seus colaboradores. E a maioria das empresas não tem. O cara acha que é melhor ele cuidar de tudo. E ele cuidar de tudo, ele realmente vai deixar muita coisa na mesa. Pode ter Ô, Léo, você acha que o cara tem que pensar isso desde o início da empresa? Tem que pensar desde o início. Ele não precisa começar já contratando, porque não vai ser fácil, você não tem ainda, o cara não conhece a sua empresa, você não consegue trazer assim. Mas pensar, né? Porque tem pensar e ter um plano. Exato, você tem um plano executado. Tem empresa que está começando, que startup faz muito isso, né? Já define aí o percentual que ele tem para Vest, no caso, né? Cara, desenvolve um business plan. Faz um plano de negócio. No plano de negócio, você vai ter lá os momentos. Ó, eu vou ficar 6 meses, 1 ano imerso na operação, porque eu preciso alcançar isso, isso, isso e isso. Quando eu atingir isso aqui, é o momento de eu trazer pessoas competentes, ou trazer caixa, ou me alavancar, ou fazer alguma coisa diferente do que eu fiz para um ano para trás. Senão você não vai sair do lugar, entendeu? Se é para você fazer tudo sozinho, não tem empresa. Desenvolva suas atividades, abra uma MEI e faça isso. Vai pagar menos imposto, menos tributo. Agora, se você quiser ter um CNPJ forte, estruturado, comece pelo time, comece pela equipe. Boa. Eu sempre digo isso. A equipe e o time, ele forma o CNPJ. Se você tem um time competente, você vai ter uma empresa competente. Não tenha dúvida disso. E existem pessoas que são treináveis, outras não. Também tem que ter cuidado com isso, né? Tem um gráfico de talento que eu gosto de usar muito, que é bem legal, que você... Tem lá o cara que tem baixa performance e alta cultura, ou alta performance e baixa cultura, né? Então, quando você vai caminhando, você vai chegando até o talento. O talento é aquele cara que está aqui em alta performance e alta cultura. Quando você recrutar alguém, você tem que entender, pô, esse cara está trabalhando para mim já há 6 meses, por exemplo. Ele tem uma alta performance, mas ele não entende a cultura da empresa, não aceita os processos, não se dá bem com o time, é um cara problemático. Esse cara é um problemaço para você. Por quê? Porque ele te entrega muito, porque ele tem alta performance, sim, então você depende dele. Boa. Só que esse cara ou vai lhe deixar num momento mais crítico, por algo melhor, ou ele vai causar um problema maior na sua empresa. Então esse cara, você tem que abrir mão dele o quanto antes. E você tem um cara de alta cultura com baixa performance. Esse cara é treinável. Exato. Por quê? Porque se ele tem baixa performance, tem alguma coisa ali que você não está entregando a ele, né? Seja algo que engaje ele, seja um plano de carreira, seja um treinamento que não foi dado de forma adequada, mas ele é um cara que está ali brigando pela sua empresa. Está sonhando junto com você aí, né? Está acreditando no seu sonho. Ele entendeu o seu propósito, né? Então é melhor você ter esse cara na sua empresa e você treinar para que ele se torne um talento do que você ter um cara de alta performance e baixa cultura, entendeu? Porque esse cara, às vezes, que tem muita performance e baixa cultura, é o cara que, às vezes, às vezes ele freia o crescimento da empresa. Isso. Ele freia o crescimento. Todos os processos exatamente. Dele, você ficar mais ainda dependente dele, exatamente. Com certeza. Às vezes, se ele não concorda com alguma coisa, ele impacta na forma como ele faz o trabalho dele, porque ele não concorda, então ele quer dos outros. Ele quer de propósito gerar um impacto negativo porque ele não concorda com aquela decisão. E geralmente quem tem alta performance é perfil de liderança, ele acaba impactando nos outros também. Sim, sim. E o próprio resultado dele é como se fosse uma chancela para ele achar, né, que ele tem algum poder de influência, de fato. Como ele entrega resultado, ele acha que por ele entregar resultado, ele tem direito de fazer isso é o suficiente, né? Não é, entendeu? Cara, bom demais. Aquela frase, né? Caráter, você não consegue treinar, né? Isso. Mas competência você treina. Competências são treináveis. E tem muito empresário preso na mão desses caras, velho. Tem. E muitos, você não tem ideia de quantos. E inclusive tem histórias de mentorados meus que me contaram. O cara tinha alta performance, baixa cultura. O que aconteceu? O cara aprendeu tudo que podia do negócio, fundou virou concorrente do cara. Boa. Cara, isso é uma dor, velho. Vários empresários falam isso, principalmente na hora de falar assim, cara, investe em treinamento pro seu time. Aí o cara fala assim, mas eu vou treinar o cara e o cara vai sair. É justamente por conta disso, né? Porque você não contratou o cara com o perfil certo. Exatamente. Alinhado com a cultura da sua empresa. Exatamente. Não, e vai acontecer momentos que você até achou o cara certo e treinou e ele saiu por uma oportunidade melhor e tá tudo bem. Tá tudo bem, boa. Eu sempre digo, pior que você treinar um cara e ele ir embora é você não treinar e ele ficar.
É pior. Porque se ele não treina, se você não treinar ele ficar, ele não tá te entregando, Exato, ele tá te prejudicando. verdade, Então treine, cara. Se ele vai ficar ou não, tem a ver com muitas questões, muitas variáveis. Mas ele entregou até aqui, né? Fez a empresa crescer, ajudou você a levar. E se ele se tornou um talento, ou seja, ele tem alta performance e alto aculturamento, esse cara você não pode ter como um colaborador, não. Você tem que transformar ele em sócio. Vira sócio. Porque aí é o cara que vai te dar performance e vai te ajudar no desenvolvimento da empresa, entendeu? Cara, você resolveu um problemão pro cara que tá assistindo a gente aqui, tá nesse momento. Porque realmente, muito empresário, você sabe que a gente tem um ecossistema, é um grupo de empresário, agora tem... E essa dor é uma das dores que, inclusive, ontem surgiu na nossa reunião de conselho. Agora, é uma dor latente para muita gente. Sem dúvida. Não é só uma dor, isso é o dia a dia de muitas empresas. Mas isso tem a ver justamente com a microgestão. O cara tá tão imerso ali que ele não consegue olhar para o time, ele não consegue parar para treinar. Porque a cultura ela é implantada de cima para baixo, né? É você que tem que dizer o seu propósito, o que você quer, criar os processos, os métodos, treinar a equipe para que a equipe vá na mesma direção. Se você não tem tempo para fazer isso, cada um vai fazer o que quer, entendeu? Ô, Léo, e o cara tem que estar disposto também, o empresário tem que estar disposto também a dar uma freada, querendo ou não, um pouco ali no resultado para fazer essa implementação, né? Sim. Porque, pô, talvez seja até possível o cara implementar essa cultura, fazer toda essa passar o bastão da gestão, mas assim, em algum momento o cara vai ter um impacto no resultado e o cara tem que entender que isso faz parte. Se o cara não faz o planejamento, porque eu acho engraçado quando fala de business plan, né? A maioria dos empresários, quem funda empresa, startups, ele faz um business plan no começo, né? Aquela coisa bonita, cheia de coisa legal, mostra lá, às vezes até 10, 20, 30 páginas de business plan. E o papel aceita tudo. Não, cara, isso aí bota na o gaveta. business plan é dinâmico, ele não é estático, ele tem que ser modificado a todo momento. Tem que ser revisado o tempo todo. Ele tem que ser revisado, mudança de rumo, Concordo. sabe? Porque você pode até crescer com a ideia original. Aí você vai se tornar um ferry-boat, né? E aí quando você for olhar para trás, que você fala, porra, mas meus processos estão errados, eu estou perdendo dinheiro aqui, isso aqui está errado, que você for tentar girar esse ferry-boat, a manobra é muito mais difícil e mais lenta do que um jet ski. Né? Que aí você já começou certo, planejado, você pode ser até menor do que o ferryboat, mas você vai conseguir ter dinamismo. É por isso que os grandes investidores, eles preferem startups do que empresas grandes, sim. Porque é mais fácil de você corrigir rumos e de você crescer e exponencializar elas, entendeu? Então, tem que ter cuidado com o planejamento, tá? O pessoal normalmente ignora esse planejamento, vai fazendo aquilo que está vindo no dia a dia, apagando incêndios. Né? Vivendo a síndrome da urgência. Show. Quando a gente fala de pequenas mudanças que o cara pode fazer aí para crescer o negócio dela, quais são essas mudanças aí? Uma é essa que você já falou, além né? das rotinas, o cara entender o papel dele dentro da empresa e cada vez mais ele entender que ele precisa sair da operação e mais para o estratégico. O que mais que a gente pode falar sobre isso? Tem muita coisa. Às vezes a pessoa olha para aquele processo e vê que está errado. E aí vai deixando, né? Ela vai deixando, não, depois eu vejo isso. Vou citar um exemplo, por exemplo, de restaurantes. Restaurante, o principal indicador de restaurantes é o Prime Cost. Prime Cost é a soma de dois outros indicadores. O CMV, que é o custo de mercadoria vendida, e o CMO, que é o custo de mão de obra. O CMV hoje, médio de um restaurante saudável, vai de 28% a 32%, né? E o CMO de 22% a 25%, 26%. A soma desses dois não pode ultrapassar os 60%, que é o Prime Cost. Boa. O cara tá vendo esse indicador dando 70%, 75%. Não, estourado. Estourado. Ele não. Isso eu vou ajustar, daqui a pouco eu vejo isso, daqui a pouco... E não faz. Pequenas mudanças que eu falo ele não precisa pegar e mudar a empresa toda. Trabalha em cada indicador de forma individual. Fala assim, cara, eu estou estourando o meu CMO. O que eu tenho que fazer para resolver isso? Tirar uma pessoa, treinar minha equipe para que ela possa atender mais pessoas, mais clientes com menos gente, melhorar meu estoque, minha gestão de estoque, melhorar minha liderança de topo. O que eu posso fazer? Essas pequenas mudanças, quando você for vendo de pouquinho em pouquinho, você conseguiu virar o jogo, entendeu? É a mesma coisa do exemplo que eu citei do livro. É difícil ler um livro de 300 páginas, não é? Leia 10 páginas por dia. Em 30 dias você lê um livro de 300 páginas. Pô. Exatamente. Eu me lembro que no final do ano passado eu estava lendo as 48 Leis do Poder. O livro é dessa grossura aqui. Ó. Eu falei,
Quando você começa, você fala, pô, esse aqui é um desafio, né? Esse aqui eu vou demorar uns 4 meses para ler, né? Com gestão de tempo. Eu sempre leio 4:30 da manhã. Tem pessoas que eu digo, se eu ler 4:30 da manhã, eu durmo de novo. Eu gosto. Aí eu falei, eu não vou conseguir ler esse livro em 4 meses. Vou demorar pra caramba. É melhor pegar outros livros que eu vou ler mais. Eu li esse livro em 1 mês e meio. Lendo 10, 15, 20 páginas por dia, né? Então, é isso. É a mesma coisa no negócio. Pequenas mudanças, faça essa tarefa todo dia, constância, disciplina, né? Todo dia um pouquinho e você vai ver onde você vai alcançar. É mais fácil afugentar uma lagartixa do que um crocodilo. Exatamente. Cara, é aquela coisa, né? Às vezes, é assim, ó, o impacto de pequenas mudanças, você não consegue mensurar rápido. Talvez, né? Às vezes, você não consegue mensurar tão rápido. E aí, velho, mas isso gera um caos muito grande, às vezes. Muitas vezes gera um caos muito grande. Eu tô refletindo sobre uma situação de ontem, que a gente tava na reunião de conselho, e foi exatamente isso. Assim, cara, às vezes é um impacto grande, a mudança é pequena, mas no médio prazo, isso vai fazer uma diferença também muito grande. Só que aí o cara fala assim, velho, mas não é isso. Mas você sabe por quê, Menandro? Ele pensa em curto prazo. Ele não pensa a longo prazo. Tudo na nossa vida nós temos que pensar a longo prazo. Aquela história de o bater das asas de uma borboleta no Japão pode causar um tsunami no outro lado do ocidente. É isso. Por quê? Você faz uma marolinha, essa marolinha ela vai ganhando proporção, vai ganhando até se tornar uma onda. Então, isso serve para a vida ou para os negócios. Verdade. Se você faz pequenas mudanças, por exemplo, rotina, né? Rotina, hábito, as pessoas não sabem diferenciar. A rotina é aquilo que você faz rotineiramente todos os dias porque gosta ou porque aprendeu assim. Escovar os dentes, né? A forma como você... A hora que você toma café, o que você faz. Hábito é aquilo que você cria, gosta ou não. Né? Eu não tinha o hábito de treinar, de ir para academia. Eu não tinha o hábito de ler tantos livros como eu leio hoje. Esse hábito, você só precisa de 30 dias para criar. Virou rotina. Virou rotina. Boa, perfeito. Boa. Era isso que eu ia chegar. Você pode não ter isso na sua rotina, mas se você consegue adquirir esse hábito e transformar isso para sua rotina, ele passa a ser algo indispensável para você, como escovar os dentes. E você vai construindo a rotina poderosa. E isso para os negócios é a mesma coisa. Se você tem costume de fazer reuniões ano a ano com sua equipe, briefings semanais, reuniões de reavaliação, de correção de rota. Se você faz isso uma vez e daqui a pouco você leva 2 meses para fazer de novo, você não vai criar esse hábito isso nem aí, no seu time, nem com você. Agora, se você estabelecer, todo dia, toda segunda-feira, às 9 horas, eu tenho uma reunião de briefing para tratar do que aconteceu nos últimos 5 dias. Todo dia eu tenho uma reunião com o head, com o líder de cada área, de cada setor. Você estabelece essas rotinas, né? E se isso realmente for feito de forma disciplinada, você vai ver como isso muda o jogo. Né? As pessoas acham que não, vou fazer reunião só quando eu tenho crise. Tem um problema, junta todo mundo aí, vamos ver o que vai acontecer. Não vai sair nada. Não vai sair nada disso aí. Isso é mesmo, cara. Cara, tô com um problemão pra resolver, junta todo mundo, um monte de ideia. E aí começa. Só que aí você define o que vai fazer, tem um monte de ideia, e aí beleza, vamos executar, larga. Começou, tá fazendo aquilo, tá. Cada um vai fazer, tá. E depois de 3 meses você vai ter uma reunião pra... Sim, mas naquela vez a gente sentou, conversou, e aí, o que aconteceu? Não saiu nada. Não saiu nada. Não saiu nada. Não saiu nada, cara. E é assim. Isso é sério que isso acontece, pô. Acontece. É bizarro, velho. Ouvir isso. Demais. E isso não é só em pequenas empresas, não, viu? Grandes empresas, grandes multinacionais. Eu acho que o segmento mais organizado nesse ponto de vista é a indústria. A indústria ela tem rotinas e processos muito... E é por isso que é forte, né? Você vê... É difícil você encontrar uma indústria fraca. Normalmente são por quê? Porque eles têm rotina para tudo. Rotina de segurança, rotina de alinhamento de processos, rotina de treinamentos, né? Constante, disciplinado, regras, por onde deve andar, por onde não pode, o que deve fazer, o que não deve. Lideranças competentes.
É por isso que a indústria cresce É uma muito. escola. A indústria é uma realmente. escola. Então, se você pega um funcionário industrial, por exemplo, esse cara normalmente costuma ser um excelente colaborador. Processual também pra caramba esse cara. Porque né? ele conhece, ele é disciplinado. É, né? duas coisas que formam ali a disciplina, né? Sim. Exército e indústria. A indústria hoje verdade, é o segmento verdade, mais cara. disciplinado que eu Aham, conheço. aham. É o mais Porque disciplinado. um detalhe, cara, gera um impacto gigante, né? Com certeza. Assim, a manutenção é periódica. Se você não dá manutenção naquela máquina, passou do período e aquela máquina trava na operação, meu irmão, você gerou O prejuízo é milionário. Pô. Exatamente. E outra, pô. quando não é de vidas, porque na Perfeito. indústria, assim, uma falha de uma pessoa pode causar um problema gravíssimo com todas as outras. É Imagina isso uma aí. indústria química, onde o cara não fez a lavagem correta, por exemplo, do tanque de amônia. Aí alguém entra lá, depois respira aquilo ali e morre. Já foi. Entendeu? Então, assim, as rotinas são muito regradas e disciplinadas justamente porque um tem zelo com a vida do outro e com os processos com o outro, né? É difícil, por exemplo, você ter... Não tem grandes faltas, como na rede de restaurantes, por exemplo, que você tem muitas faltas, a pessoa qualquer coisa bota um atestado. Então, é bem diferente o nível de colaboração. Não é o nível dos colaboradores que eu estou falando, é o nível de colaboração do time. É o mindset que já é desenvolvido é quando o cara totalmente entra diferente. ali, né? Você tem, inclusive, várias rotinas aí antes de começar o trabalho de fato dentro da Exatamente. indústria para que isso... E treinamento Exato, constante, constante. treinamento constante. Boa. Hoje, todos os negócios são escolas. Boa. Se você não entender seu negócio como uma escola, como uma educação que você tem que dar aos seus colaboradores, você não desenvolve seu negócio. Perfeito, velho. Botar no processo, contratar pessoas que vieram de indústria. Isso Isso é bom. Eu Isso é legal. peguei esse insight Peguei aqui. também. Cara, você sabe que tem um... Eu peguei. Isso que você Uma falou boa. é tão legal e tão verdade. Tem um amigo meu, Robson Santana, um abraço pra ele, um advogado top aqui da Bahia. E ele tava me contando uma história que eu achei fantástica, que tem tudo a ver com isso que você Sim. falou. Ele falou, Léo, eu tava procurando recrutar alguém para criar processos e procedimentos aqui dentro de minha empresa. Precisava ser alguém muito bom. E eu entrevistei muitas pessoas. E aí teve um cara que hoje é o colaborador dele, faz isso, que ele tinha muito menos soft skills, né? Que Sim, a galera exato. que tava com isso e tal. As competências As ali, competências dele também muito inferiores aos outros, só que ele tinha uma coisa que chamou a atenção dele, ele falou, ele é triatleta. Aí eu falei, me conte essa história, eu gosto de ouvir isso. Ele, rapaz, Tem nada a ver com a função? nada a ver com a função, o triatleta é disciplinado. Altamente. O cara, ele sabe que ele não pode beber demais, que ele não pode comer demais, que ele tem que treinar todos os dias, que tem rotina e tem disciplina. E deu certo. E o triatleta Por ama quê? o que Porque faz. as habilidades podem ser treinadas. Exato. Ele treinou Exatamente. habilidades que ele não tinha. Mas o que o cara tinha de melhor, que ele precisava, que é um cara disciplinado para implantar e implementar disciplina dentro da empresa dele, processos, procedimentos, mudou o jogo para ele. Pô. Hoje eu entro no Caramba. escritório de advocacia dele, parece tudo menos o escritório de advocacia. Uhum. Inclusive ele faz também podcast, é um cara que gosta dessas coisas. É surreal. Então é isso que a gente tem que pensar. Isso aí, na hora do cara, é o recrutamento, nem é um você fim, né? pensar na pessoa, quem você está trazendo para dentro de sua empresa. Né? Porque se você trouxer Isso é uma verdade. laranja podre, pode ter certeza que Não, isso é combina verdade, com Léo. Meu também. pai, ele é triatleta, né? A gente tá numa festa, dia de sábado, dá 8h30 indo pra casa. Uhum. A festa ainda tá começando, ó. Problema de vocês que não gostam a festa cedo. É Vou isso aí. embora porque ele já dorme isso aí. empolgado pra acordar 4 horas da manhã É no isso outro dia pra aí. treinar. É isso aí. Boa. Eu evito sair à noite também, isso às vezes vira até problema lá em casa, porque eu sou do dia, eu gosto de sair também, do dia, cara. eu gosto de fazer as coisas do dia, porque eu durmo cedo, porque eu acordo cedo. Então, às vezes, quando você tem um evento à noite, né, você vai chegar 2 da manhã, 3 da manhã, velho, ferrou, eu acordo 4. Então, como é que eu vou dormir 1 hora, 2? Entendeu? Isso no outro dia Impacta no impacta. outro dia, é. Então, claro, você não é pode uma ser. onda que Não, vai. Não Aí pode ser engessado, porque você também, senão você não vai viver a Exato, vida. Mas eu tô perfeito. dizendo, pô, se você puder evitar e fazer isso de vez em quando e não rotina, pô, é muito melhor, entendeu? Com certeza, pô. Bom demais. Ô, Léo, cara, o que é que você olha de grau de importância quando você avalia uma empresa? Então, por exemplo, cara, eu tô abrindo um negócio hoje e eu preciso dar a atenção aqui para essa empresa. Como é que você divide o ponto de atenção? Cara, primeira coisa, a gente vai focar nisso. A segunda coisa, a gente vai olhar para isso. A terceira coisa, a gente vai olhar para isso. Como que você define isso? Se você já tem um padrão, Sim. ou se você depende do negócio. Porque, por exemplo, você teve 3 tipos de negócios completamente diferentes. Tecnologia, Construção engenharia, civil. construção civil e alimento. Uhum. Você pensa igual para todos ou você
pensa diferente de acordo a cada segmento? Não, as dores são as mesmas, não importa o segmento. É claro que os processos e procedimentos criados dependem do segmento, mas o macro, e aí que eu falo, quando você sai da micro, você vai para o macro, é igual. Você tem que ter 3 focos importantíssimos e básicos em qualquer negócio que você esteja. Primeiro, cultura. Isso a gente Primeira coisa que você olha é a cultura. Por quê? Por que você está criando um negócio? Qual é o seu propósito? Aonde você quer chegar? De que forma você quer chegar? Simon Sinek fala muito isso. Ele fez uma palestra no TED Talks. Sim. Ele falando da Apple e tal. Fantástico, quem puder assistir, procura lá que vai conseguir ver. E ele fala muito sobre isso. Se a empresa nasce sem propósito, sem cultura e não sabe onde quer chegar, simplesmente porque teve uma boa ideia, ela não vai evoluir. Então, primeiro, propósito, cultura. Segundo, time. E terceiro, e não menos importante, caixa. Eu repito a todo mundo, o caixa é rei. Se você não consegue cuidar do caixa da sua empresa, se você não tem zelo pelo caixa de sua empresa, você vai morrer pelo caixa da empresa. Então, tenha um bom runway de caixa. Tenha não saia dividindo tudo, não misture pessoa física com pessoa jurídica, suas contas com as contas das empresas, que muitas vezes o empreendedor que está começando faz isso, né? E é natural, porque é o único negócio dele, é o que ele sobrevive daquilo, mas tudo que eu falo é processo por tempo. Um dia tem que parar. Você não pode fazer isso a vida toda. Então estabeleça, eu ainda dependo disso, eu preciso tirar dinheiro da empresa para pagar meu cartão de crédito. Eu vou fazer isso por 6 meses? Tá bom. Quando chegar em 6 meses, ou corte os seus gastos, ou aumente sua receita. Boa. Porque senão você vai ter problema, entendeu? E aí também tem outra diferença grande. As pessoas acham que faturar mais é melhor do que cortar custo. Não é. Não necessariamente. Não nunca, eu digo. Sabe por quê? Você pode faturar 1 milhão. Se sua margem, vamos botar que você tem um excelente negócio e que sua margem líquida é 20%. Você está injetando 200 mil no caixa de um faturamento de 1 milhão. Sua margem continua 20%. Você aumenta para 1 milhão e 200, certo? Você subiu para 240 mil. Boa. Você aumentou 200 mil de faturamento, mas você gerou de receita real 40 mil. Exato. Agora pegue qualquer uma de suas rúbricas e corte 40 mil, 50 mil ou 100 mil. Não importa quanto você fatura, você está tirando 100 mil de seu custo. Esse 100 mil é 100 mil. Não, isso aí não importa quanto você fatura. É verdade, velho. É 100 mil. Então, assim, se eu conseguir cortar 10 mil, eu estou injetando 10 mil no meu caixa. Não importa quando eu fature. Só que se eu faturar mais 10 mil, eu não estou injetando 10 mil, eu estou injetando 2. Entendeu? Então, cortar 10 é injetar 10. Faturar mais 10 é injetar sua margem. Exatamente. Entendeu? É totalmente diferente. É injetar 2. É injetar 2 se você tem uma margem de 20%, que é difícil de ter. Uma empresa hoje de 20% é uma empresa que eu investiria. Boa. Ou seja, porra, minha empresa me dá uma margem EBITDA de 20%, eu quero olhar para sua empresa. Boa. Eu quero olhar para o seu negócio. Porque não é fácil, principalmente hoje, você tem uma Selic de 3,75, onde é muito melhor você deixar o dinheiro no banco do que correr todos os riscos. Se eu tenho um negócio que vai dar 20, eu quero olhar, pelo menos, e entender esse negócio. Então, é sempre importante cuidar do caixa dessa forma. Meu pai sempre disse, a gente tem que aprender também com os mais experientes, mais velhos, que custo é igual unha. Você tem que cortar todo dia, senão ele cresce. E é verdade. Boa. Sabedoria milenar. E aquela frase que a gente meio que tava discutindo aqui, conversando, né? Foi inclusive com o Vitor, pô. Vitor, seu sócio. Meu sócio na Leve Leve. Vitor Novaes, exato. Sim. Que é aquela coisa, né, pô, velho? Fenômeno, exato. Abraço, Vitão. Grande abraço. Sobre aumenta o lucro do seu negócio sem precisar investir dinheiro, sem poder investir mais grana. Cortando o custo. Analisando o que é que de fato... É que as pessoas não entendem isso, né? Às vezes o cara fala, eu prefiro faturar 100 mil a mais do que cortar 10 mil de despesa. Não é, cara. 100 mil a mais vai lhe dar de receita. E olhe lá, se você estiver calculando direito. Exato, porque às vezes se você fatura 100 mil a mais, às vezes o custo operacional também aumenta. Também aumenta. Então, assim... Não consegue nem manter sua margem. Às vezes você não está nem injetando dinheiro no caixa, nem sabe. Entendeu? Se você não controlar os indicadores, não medir direitinho, você nem está sabendo disso. Boa. Caramba, show. Bom demais. Eu acho que pra gente se caminhar pro final, né? Que baita de um episódio. Já tá perto baita final? De insights, tá pertinho. Rapaz. Passa rápido, né? São 4 empresas, 5 empresas que você tem hoje?
Só de restaurante são 5, né? Indo pro Você sexto. tem sociedade? Temos sim. Tem, né? Exceto todos os negócios, não. a Leão Engenharia é uma empresa familiar, né? Entendi. Então os sócios é meu pai e meus irmãos. Sim. Nos outros eu tenho sócio em todos e eu acho que todo mundo deve buscar ter sócios, Boa. mas sócios que Quebrando estão... mais um paradigma agora. Tem que ter sócio. Tem A que galera ter quer sócio. fugir de sociedade. Tem que ter sócio desde Boa. que ele esteja conectado com os seus propósitos, com o seu plano. Então, vou dar sua alguns cultura. exemplos com sua cultura. Nos restaurantes eu tenho os sócios da marca, que são sócios Sim. de todos os restaurantes, e tenho sócios que são sócios de apenas algumas Sim, operações. unidades. São todos sócios que têm a mesma índole que eu tenho, né? Boa. Que são pessoas idôneas, que são pessoas que querem o crescimento, que têm os seus negócios Uhum. também. Então tem múltiplos negócios, não estão muito preocupados somente com aquilo ali. Boa. Então lhe Uhum. dá a liberdade de agir, de atuar e dentro dos seus limites de alçada você conseguir revolucionar o negócio. Tem desafios, tem negócio que tá bom, que tá ruim, e isso é natural, você tem que só corrigir. Na Módulos, hoje a Módulos já é uma empresa investida, então tem um fundo por trás e etc. E a Level tem Vitor, que inclusive é uma história tão bacana. Eu me lembro que eu conheci Vitor na faculdade. Uhum. E aí a gente nunca mais tinha se falado e etc. E Vitor me viu nas redes sociais e falou, pô, vamos montar um evento junto, uma palestra e tal. Pô, vamos. E aí ficava naquela, vamos, e nunca fazia, vamos. Aí teve um dia que eu sou muito grato a ele, até por essa humildade. E hoje é um cara fantástico que eu dependo muito dele dentro da Level para as coisas acontecerem, porque eu sempre falo, ou traga gente melhor que você ou igual a você, porque é o que você Vitão precisa. É fora da verdade. curva. E ele chegou assim, Léo, queria te fazer uma proposta. Eu abro mão da minha marca pessoal, Vitor Novaes, para entrar para a Level, ser seu sócio na Level, por acreditar tanto nesse propósito, nesse projeto que você construiu. Caramba. E hoje nós somos sócios igualitários na Level. E eu digo, inclusive, a entrega dele está maior do que a minha. E é para isso que tem que ter sócio, né? Para um puxar o outro, para que um ajude o outro. Nos momentos de aperto, tá junto, no momento de sucesso também, tá todo mundo junto. Nós lançamos o Oráculo, né? Que é um produto novinho, tem 6 meses mais ou menos que a gente lançou, que é mentoria para empreendedores, já um topo de funil, sem ser segmentado para todo mundo. Acabamos de receber uma placa do QIFI de 100 mil em vendas. Né? Então, assim, é uma coisa novíssima. Então, isso tudo é porque eu tenho um sócio. Talvez eu sozinho não tivesse alcançado isso, entendeu? Então, eu acho que todos devem buscar um sócio. Agora, um sócio condizente, porque também um sócio ruim, ele pode matar seu negócio. Exato. Com certeza. Seu negócio, a saúde, a porra toda. Não, ainda tem isso, né? Porque ainda tem o sócio, principalmente se forem só 2 sócios, né? Que for meio a meio, aí começa aquele problema. O cara nunca desenhou um acordo de acionista. Então, a empresa não vai sair do lugar quando um pensa de uma forma, outro de outra. Perfeito, porque a decisão é igualitária. Cria um acordo de acionista, eu sempre falo isso, às vezes as pessoas ignoram os documentos, né? Antigamente se dizia, não, é no fio do bigode, documento é só para quando precisa. Esquece isso, hoje não existe mais isso. Você tem que ter documento, porque enquanto tá tudo bem, tudo certo, isso aí, cara. Maravilha. A gente, para casar, assina um contrato, Pois quem dirá com um sócio que não é sua esposa, entendeu? Então, tem que assinar documento, tem que fazer um acordo, no acordo tem que estar lá, tudo direitinho. A gente vai distribuir tanto do resultado, tanto vai para caixa, tanto vai para fundo de reserva, o resto vira distribuição. Em caso de empate, vamos chamar um conselheiro externo para desempatar, para que a empresa não fique travada. Boa. Então, tudo isso pode ser documentado e deve ser documentado. Cara, eu aprendi isso depois de uma experiência muito ruim. Depois de 6 anos em um negócio onde a gente realmente começou a visão desalinhar, né? E aí foi a hora que a gente olha e fala assim, cara, e aí? Quando você vai ver o contrato que você não tem nenhum contrato, a gente não tinha um acordo de sócio. Imagina. A gente tinha 6 anos de empresa, a empresa fio do bigode, um resultado bacana, muitos ativos inclusive, e aí você pensa, e agora? Não tem um acordo de sócio, não tinha nem definido como que seria a divisão dos ativos da empresa. Imagina. Pequenas ações diferentes lá na frente, ó. Cara, foi eu aprendi isso, cara. Foi um erro que eu aprendi de empreendedor iniciante, né? Perfeito. Não, e isso serve também para todos os tamanhos. Exato. Porque tem gente que fala assim, não, mas isso aí é coisa de empresa grande, acordo de acionista, não é. É de pequena a grande empresa. As grandes empresas têm que se preocupar mais ainda
Por quê? Porque aí já entra estruturação de holding, né, patrimoniais, coisas para proteção do patrimônio. Já tá, mas desde pequenininho, quando você não tem patrimônio ainda, já crie pelo menos as bases. Claro que você vai, é como business plan, isso é dinâmico, você vai sempre modificar, crescer, mudar, mas tem uma base, né? E não é difícil, não é caro fazer isso. Cara, pra você ter ideia, eu tava conversando com um cara hoje, me pedindo ajuda, né? Tá com um sócio e tal, ele tem um negócio de infoproduto, né? Educação, e aí ele falou assim, cara, eu tô trazendo um pessoal, na verdade o pessoal já tá comigo, a gente precisa conversar sobre sociedade. Eu falei, cara, deixa eu te falar uma coisa que talvez você não tenha nem a noção disso. A sua conta do Instagram que você roda hoje é um ativo da sua empresa. Com certeza. Só isso aí você precisa entender que, cara, tudo que você for fazer, você vai abrir um canal do YouTube, meu irmão, você precisa definir isso é um ativo da empresa, isso é um ativo seu. Como é que vai ser isso se por um acaso você venha romper a sociedade lá atrás? Porque quando começa, é tudo indo. E aí imagina uma conta de Instagram que você começa com 10 mil seguidores e daqui a pouco você tem 5 milhões de seguidores. E aí, cara? Isso é um ativo poderoso. Aí, se você não passasse por isso, você não ia poder ensinar o cara. Tá vendo? Quem fica com isso? É isso. Entendeu? O que é que você recebe? Porque a conta tá no nome da pessoa, e aí? Você é o especialista, você é o expert. Mas o cara trabalhou com você o tempo todo para construir essa audiência. E aí, como é que fica isso? Então, cara, até isso... Não tem mais dono ou menos dono. Né? Exato, cara. Até isso você tem que ter contratuado. E isso eu aprendi a duras penas. E o que o Hugo falou aí, que é verdade, se você não tivesse passado por isso, talvez você não tivesse aprendido, é o que eu sempre falo. Eu cometi o mesmo erro. E o que eu falo para os mentorados, assim, a galera que está desenvolvendo agora, empreendendo, começando, a gente ajuda vocês a trilharem o caminho, né? A dar a mão, saltar os obstáculos que nós tropeçamos. Isso é experiência. Isso é os atalhos são criados pela experiência que nós vivemos. Mas quem tem que percorrer o caminho é o empreendedor. Então, assim, não adianta querer achar que alguém vai resolver o problema. Exato. Aí eu vejo, às vezes, o cara contratando um monte de consultoria, um monte de coisa. Não, nada contra, ao contrário, eu acho que deve investir nisso. Mas tem que, até para investir nisso, você tem que saber quem você está contratando. Né? Porque senão você vai pegar um cara que vai te encher de papel de procedimento e você não vai pôr nada em prática. Eu me lembro que uma das piores experiências que eu tive foi implantar o ISO 9001 na Leão Engenharia. Caramba. Porque assim, a galera que ensinava a fazer a implantação, pessoas muito competentes e tal, mas como eles tinham muitas empresas para fazer isso, era você tem que fazer isso. Era muito teórico. Rapaz, eu parava a minha empresa para poder criar os processos e procedimentos. Eu desisti. Eu falei, cara, é muito difícil, mas recomendo que se faça, né? E você, depois que consegue fazer, você muda o jogo. Mas aí a gente já está falando também de algo maior. Mas é isso, eu acho que é importante que as pessoas se cerquem de pessoas competentes para que você saia da microgestão. No final de contas, é o que vale. Vamos lá, o desafio, velho. Qual foi o maior desafio que você teve nessa jornada? Qual foi o maior, aquele que você lembra que fala assim, cara, esse deu ruim. Ou vai dar ruim. Aquele inesquecível, né? Aquele que você falou, caramba, agora deu merda. Cara, você já teve algum desafio desse, cara? E como é que você saiu disso? Cara, vários desafios. Alguns eu não saí ainda. Mas faz parte do processo. Com certeza, faz parte do jogo. A Módulos é um belo exemplo. A Módulos, uma empresa que atingiu um valuation de 27 milhões, sofreu demais na pandemia. Nossos produtos eram todos... Estou falando longe do microfone, né? Nossos produtos eram todos importados da China, os componentes eletrônicos, e a China entrou em lockdown. Nossa. Eu cheio de cliente, indústria pra caramba, um monte de produto para entregar ou seja, o problema não era o comercial. Caramba, e cadê o produto? China em lockdown, frete ficou absurdamente alto, a empresa praticamente quebrou. A gente teve que se reinventar, ir para a indústria, etc. E até hoje não se recuperou como deveria. Então, são processos de... Acho que talvez esse tenha sido o mais crítico. Mas existem muitos outros. Já tinha feito a venda? Já tinha feito a venda. Já tinha feito. O que é pior. Foi na entrada dos caras. Porque eles entraram em 2019, setembro de 2019. A Covid estourou aqui no Brasil em janeiro de 2020. Então a gente tinha 6 meses, o caixa cheio, gordo. A melhor coisa do mundo, você olhar pro caixa e falar, não tenho mais problema de dinheiro. A gente passou a pandemia inteira queimando caixa, velho. Queimando caixa. Porque o caixa que seria utilizado para investir no crescimento do negócio foi utilizado para manter o negócio vivo, né? Então, isso por outro lado, né, se fosse, caramba, que sorte.
Porque você tinha um caixa. A empresa teria morrido. Se não morria. Sem dúvida nenhuma. Então, a gente não se recuperou ainda. A gente está com muitas dificuldades lá. Sim. E não tenho nenhuma vergonha de dizer isso. Por quê? Porque negócio é assim. Isso aí. Você vai ter negócios de sucesso, vai ter negócios bons e negócio que foi um sucesso e que não está bem. Então, você tem que tentar... E por mais que você tenha competência, inclusive, cara, é algo que, irmão, fugiu do controle. São muitas variáveis, né? Caramba, os restaurantes também são uns desafios operacionais muito grandes. Apesar da gente estar crescendo, né? E continua crescendo, é muito desafiador, principalmente colaboração de time, equipe. A gente ainda não conseguiu transformar os restaurantes em equipes autogerenciáveis, né? Que é o que eu gosto sempre de repetir. Boa. Forme times autogerenciáveis, que são aqueles times que não dependem do líder para fazer com que as tarefas sejam executadas. Perfeito. Então, se você consegue transformar sua equipe numa equipe autogerenciável, você saiu totalmente da microgestão. Você vai poder ir para a praia, fazer o que você quiser, porque sua equipe vai executar as tarefas, as rotinas, os procedimentos e processos, atingir as metas e métricas que você estabeleceu, porque ela já é autogerenciável. Não é fácil, não estou dizendo que é fácil, mas é possível se você treinar, insistir e criar métodos e processos. E é um caminho que você tem que buscar. Exato. Tem que buscar. Criar hábito para que o hábito se senão você vira escravo do seu negócio. Exato. Virou funcionário de luxo. Funcionário de luxo. É isso. Show de bola. Leozão, cara, a gente não mencionou sua rede social. Onde é que a galera te procura, te acha nas redes sociais? Então, a minha pessoal é leoleão.br e a do Eleve o Level, @EleveOLevel. Pode procurar lá a gente. Acho que para vocês que estão buscando o desenvolvimento profissional, pessoal, mudar o nível da sua empresa, um pouquinho de tudo isso que a gente falou tá lá. Né? Tem muito conteúdo gratuito, muito conteúdo disponível no YouTube também da Eleve o Level. Boa. Tem o podcast que a gente apresenta no Bahia Notícias quinzenalmente, às quartas-feiras, 19 às 20 horas. Eu tenho uma coluna também na Rádio Antena 1 FM, é uma coluna rápida de 3 minutos, 4 minutos, onde a gente dá muitos insights ali também, na 100.1. Então, assim, tá fácil achar, tem vários lugares aí, é só querer crescer e dar o passo, né? Porque muitas pessoas ouvem aqui, por exemplo, esse podcast, se empolga e depois não faz o que tem que fazer. Boa. A vida é para os executores. Boa. Tem que se fazer acontecer para que dê certo. Bom demais. E aí, topam uma segunda rodada em outro momento? Quando vocês quiserem, eu tô à disposição. Bola, foi uma honra estar lá com vocês. Tem muita coisa ainda. Cara, eu já falei, inclusive... Não sei se eu posso anunciar aí parcerias fortes vindo aí da Eleve o Level com o ecossistema. Acho que tem muito a crescer, muito a desenvolver. Eu pautei a minha vida para Eleve o Level num propósito que eu sempre repito, eu não posso deixar de dizer, que é uma frase que eu gosto muito, tatuei ela, a primeira vez que eu fiz tatuagem, que eu tinha medo da porra, mas fiz, que é quem não vive para servir, não serve para viver. Boa. Né? Então, eu levo isso para minha vida e eu acho que as pessoas têm que buscar serem líderes, servidores, né? O exemplo arrasta, é aquilo que eu falo. E a prova disso é que, por exemplo, se você chegar em qualquer restaurante meu e perguntar a qualquer colaborador meu que tenha pelo menos 3 meses de casa, ele vai dizer, Leonardo sabe meu nome. Eu sei o nome de todos, e são hoje 250 colaboradores em 5 unidades. Eu sei o nome de todos eles. Caramba. Porque eu tenho o prazer de cumprimentar todos eles, todos os dias que eu chego, cumprimento, brinco, sei o que tá passando, converso, dou oportunidade para eles conversarem, e isso muda o jogo, pode ter certeza disso. Total. Então estamos alinhados. Bom demais. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Bate-papo incrível aqui com o Leão. Muito obrigado, meu irmão. Seja sempre bem-vindo ao nosso ecossistema. É isso aí. Muito obrigado, eu que agradeço. Um abraço. Até a próxima. Valeu.